Bom dia a todos os participantes, todos presentes. É uma grande alegria iniciar os trabalhos desse dia de hoje, o terceiro e último dia do Fórum Jurídico de Lisboa. E nessa mesa de hoje falaremos sobre o desenvolvimento e responsabilidade socioambiental na economia globalizada. E teremos a honra de receber aqui o ministro Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades, que vai nos brindar com sua apresentação, e também a professora Gabriela Araújo, que apresentarei com mais detalhes na sequência. Aproveitando também que esse é o primeiro painel do dia, a gente vai tentar ser bastante cuidadoso com a questão do tempo, porque a gente sabe que, uma vez que o primeiro atrasa, todos os outros atrasam. A gente tem uma agenda bastante intensa de atividades, né? Tem um encerramento com o presidente Marcelo Rebelo de Souza ao final do dia, tem o lançamento de um livro em homenagem ao ministro Gilmar logo mais, então a gente vai tentar se ater ao máximo aqui ao nosso horário. Em relação a esse painel, é um tema que todos nós sabemos que é cada vez mais relevante nos dias atuais, é um tema que tem sido debatido por estados, por empresas, sociedade civil, questões como a crise climática, a conservação da biodiversidade, a transição para uma economia sustentável, e o espaço acadêmico se torna também um local para que esses debates se aprofundem, como faremos hoje, oportunidade na qual poderemos explorar tanto sob uma perspectiva acadêmica, com a professora Gabriela Araújo, mas também com uma perspectiva de policymaker aqui do ministro Jader Barbalho, que hoje, Jader Barbalho Filho, que está à frente do Ministério das Cidades, para discutir o tema da responsabilidade socioambiental como uma ferramenta de desenvolvimento econômico, com inclusão social e proteção do meio ambiente. E para seguir o nosso painel de hoje, a gente vai iniciar combinamos aqui agora com o ministro das Cidades, o ministro Jader Barbalho Filho, que logo mais vai compartilhar conosco as suas experiências, né, à frente do Ministério das Cidades, que tem, como nós sabemos, no Brasil, uma missão institucional muito importante de promoção da responsabilidade socioambiental no processo de planejamento urbano do país. E a professora Gabriela Araújo, que é doutora pela PUC de São Paulo, atua como docente também no Departamento de Direito Público da mesma instituição, é editora da revista Direitos Democráticos e Estado Moderno, da Faculdade de Direito da PUC também, e publicou recentemente o livro Mulheres na Política Brasileira, Desafios rumo à Democracia Paritária Participativa. Atua também na advocacia, sócia fundadora do escritório Araújo, Requei Santos. Bom, feita essa breve apresentação e com o compromisso também de ser breve em respeito ao tempo, passamos a palavra aqui, combinamos, né, ministro? Iniciamos aqui com a professora Gabriela Araújo, que tem a palavra. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Primeiro, gostaria de cumprimentar a mesa, né, ministro Jader Barbalho Filho, obrigada por ceder a palavra para mim. Primeiro, eu sei que pelo protocolo seria o ministro primeiro a falar. Professor Rafael, cumprimentar também a plateia, ministro Gilmar Mendes, o nosso colega de mesa, né, governadora Anastasia, que nos trocou por outra mesa. Mas assistam, a palestra dele vai ser às 11h. E, bom, eu queria aproveitar a oportunidade, né, quando eu fui convidada para esse painel, como o professor Rafael já falou aqui, a minha tese de doutorado e um livro recém-publicado foi sobre democracia paritária participativa. Então, pensando nos eixos da Agenda 2030 das Nações Unidas e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu pensei que seria uma ótima oportunidade falar sobre esse tema para uma plateia que não seja só de mulheres, que é o que geralmente acontece quando a gente vai falar sobre igualdade de gênero. Então, aproveitar a presença de autoridades, né, de professores, de pessoas influentes na opinião pública, para a gente debater um pouco aqui sobre a importância do objetivo número 5, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 5, e também ela não está aqui, mas eu queria agradecer à professora Kathleen Feitosa, que me deu vários insights e me deu um apoio, falou, olha, fala sobre isso sim, você tem que falar, e me deu vários insights. Bom, então vamos lá. Só para a gente como uma orientação, um guia, eu vou focar nesses 3 objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas. O objetivo número 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas, e com foco em garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades e liderança. Gente, eu vou ter que ficar em pé, porque eu não consigo enxergar. Também funciona.
Dá para ir ali? Aí você vai me avisando, por favor. Alô, dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo, né? Então tá. Então, agora eu preciso levantar aqui, só um minutinho. Então, a gente vai falar sobre o objetivo número 5, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O objetivo número 16, que é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, e o objetivo 17, que consiste em reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a gente precisa pensar, né, na igualdade de gênero como um eixo transversal que conversa também com todos os demais objetivos, né, da Agenda 2030 das Nações Unidas. Então, pensar em igualdade de gênero nas instituições e nos convênios que podem ser realizados entre instituições públicas e privadas. Eu estou tentando falar rápido para aproveitar bem o tempo. Nessas ODS, né, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elas têm indicadores, cada um deles tem indicadores se o objetivo está ou não sendo alcançado. E no objetivo número 5, que é de igualdade de gênero, para garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública, um indicador se isso está sendo alcançado ou não é a proporção de mulheres em cargos de chefia. A gente sabe, aí eu vou falar primeiro do item 5.2, que nós temos hoje menos de 40% de mulheres gerentes nas instituições privadas. CEOs, quando a gente fala de CEOs, o percentual é de menos de 2%. E quando tratamos de mulheres em conselhos, né, conselho de administração, conselhos em geral, elas estão ali na média de 10 e pouco por cento. Então, o Brasil está muito atrasado com relação a esse objetivo. Mas eu queria focar, hoje principalmente, no objetivo, nesse indicador que também mede se o objetivo número 5 está sendo alcançado, que é a proporção de assentos parlamentares detidos por mulheres nos parlamentos nacionais e governos locais. E eu vou usar essa imagem, que eu uso sempre, para mostrar como a gente tem avançado pouco em igualdade de gênero nos assentos nos parlamentos. Primeiro lugar que a gente nota aqui é que está na moda terno azul. Então, terno azul está na moda. Estou vendo aqui pela plateia também. A última moda em Brasília são os ternos azuis. Então, é sobre isso. E, em segundo lugar, o que a gente percebe é que um pouco se avançou com relação ao preenchimento de vagas e diversidade, inclusão, né, no parlamento. Do lado esquerdo, vocês veem ali a Assembleia Constituinte, a celebração da Constituição, com 559 deputados, desses apenas 26 eram mulheres. Então, hoje a Constituição de 88, que a gente tanto celebra, uma Constituição garantista, ela teve pouquíssima participação feminina. E hoje, né, em 2023, são 91 mulheres, menos de 18%, né, dos 513 assentos da Câmara dos Deputados, somente 91 mulheres e 422 homens. Né? E aí tem as questões também interseccionais, não vai dar tempo da gente tratar aqui, mas outras questões interseccionais relacionadas à raça, né? Embora a gente tenha a maioria da população composta por mulheres, né? O eleitorado hoje apto a votar é de em média 53% de mulheres, elas são minoria no parlamento. E também, quando a gente for pensar em raça, a maioria da população brasileira é negra e também é minoria no parlamento. A gente tem 370 que se autodeclararam brancos, 107 parlamentares que se reconhecem como pardos e 27 se declaram como pretos. Amarelos, tudo bem, eu sou amarela, a gente é minoria mesmo numérica e no parlamento não vou reclamar sobre isso, são 3 amarelos e 5 indígenas. Eu vou passar aqui muito rapidamente, já falei sobre isso, sobre esse ponto aqui, só gostaria de dizer que o Brasil está, com relação ao ranking mundial de participação feminina nos parlamentos, de alcançar o objetivo número 5 do desenvolvimento sustentável, muito atrasado se a gente comparar com a média das Américas, que é de 34,8% já de assentos ocupados por mulheres, e a média mundial é de quase 27%. O mundo também está atrasado, né? Existe uma disparidade de gênero no Brasil e do mundo, por isso que essa questão está ali, né, como das prioritárias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
E o Brasil, existe um ranking mundial também de participação feminina nos parlamentos que a gente pode acessar diariamente na União Interparlamentar. O Brasil ele está atrás nesse ranking do Iraque, do Egito e do Paquistão. Ele está na posição 133. Se eu não me engano, são 176 países que atualizam ali, que informam a União Interparlamentar como é que é a situação dos seus parlamentos, e o Brasil ainda está atrás de países de tradição mais conservadora. Passando aqui rapidamente, no Senado Federal a gente também teve um retrocesso esse ano, em 2023. Se não fosse contar as suplentes que assumiram porque os titulares foram chamados, 1 para ser governador e 4 para serem ministros, a gente só teria 10 mulheres senadoras. Hoje a gente tem 15 porque as suplentes assumiram, né? E eu vou entrar então, falei muito rapidamente, eu vou entrar aqui no que a gente tem hoje. Algumas das principais políticas afirmativas que a gente tem, que vem produzindo resultado muito lentamente, e finalizar minha apresentação com algumas sugestões de políticas que podem ser aprimoradas ou implementadas, que vão acelerar, né, a eliminação das desigualdades. Primeiro, a gente sabe, já existia, tanto por decisões jurisprudenciais como por legislação, mas recentemente foi incluída na Constituição a garantia de que as mulheres, né, as secretarias de mulheres dos partidos recebam 5% dos recursos do fundo partidário para aplicar em políticas públicas que incluam as mulheres, né, na vida partidária. E o montante do fundo especial e do fundo partidário, que é utilizado pelos partidos nas eleições, né, em anos eleitorais, desse montante, 30% também tem que ser destinado às mulheres candidatas. Então, essas duas cotas de financiamento já existiam por decisões jurisprudenciais e por legislação e foram incluídas na Constituição. São importantes por quê? Porque esse atraso de mulheres, né, hoje a gente sabe que a gente tem uma reserva de candidaturas, são 30% das mulheres que são das candidaturas que são apresentadas para o legislativo, 30% tem que ser ocupado por mulheres candidatas. Mas elas têm muita dificuldade de financiamento, de visibilidade em propaganda, de apoio dos partidos, então essas políticas públicas são importantes. Tivemos também recentemente a emenda constitucional número 111 de 2021, que traz também um incentivo para que os partidos financiem as campanhas de suas candidatas, né? Para que a gente elimine a prática das candidaturas laranja, que quando a gente sabe que os votos, né, contribuem para o recebimento de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, os votos que serão dados para mulheres e pessoas negras serão computados em dobro a partir das eleições do ano passado. Isso já passou a valer. Então, os partidos que receberam mais votos para suas mulheres, que incentivaram as mulheres, esses votos contaram em dobro. Então, mexe no bolso. Quando mexe no bolso, pode ser um bom incentivo. É uma proposta interessante. Falando também sobre eliminação da desigualdade de gênero, a gente precisa pensar em violência contra as mulheres, né? Violência política contra as mulheres. E, recentemente, poucas mulheres sabem, mas foi criada uma lei que serve não apenas para parlamentares, para mulheres que estão na política eleitoral, representativa, mas que serve para todas as mulheres que ocupam cargos públicos, né? Cargos na administração pública. É uma lei que coloca normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, que é conceituada como toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Essa lei, fica aqui o número, depois a sugestão para consulta para quem tiver interesse, ela criminaliza a violência política contra as mulheres e coloca dispositivos que permitem que as mulheres, quando sofrem qualquer tipo de violência política, acionem as autoridades. Essas autoridades têm que dar prioridade à proteção dessas mulheres. Porém, existem outras formas da gente prevenir esse tipo de violência, como, por exemplo, alguns projetos de lei vêm sendo apresentados sem sucesso, porque, como vocês viram, o parlamento é majoritariamente masculino, no sentido de se colocar como quebra de decoro parlamentar, obrigatoriamente, a prática de violência política contra mulheres. Então, se um parlamentar comete um ato de violência política contra mulheres, automaticamente isso seria considerado como uma hipótese de quebra de decoro parlamentar. Há já projetos de lei nesse sentido.
Outros projetos de lei, anteprojetos de lei que não passam também, inclusive um que é de iniciativa do Ministério Público de São Paulo, da OAB de São Paulo e de outras entidades do Estado de São Paulo, é o que se relaciona à reserva de assentos no parlamento, ao invés de reserva de candidaturas, o que seria mais eficiente. E os países que estão no topo da lista de igualdade de gênero nos parlamentos são aqueles que têm reserva de assentos e não apenas reserva de candidaturas. E aqui eu vou falar sobre a nova lei de licitações, que também esse é um incentivo para os governos, para quem faz política pública e para as empresas. Qualquer prefeitura, o governo do Estado de São Paulo, qualquer Distrito Federal, qualquer lugar, pode colocar no edital que a empresa que vai ser contratada vai ter... Peraí, eu vou ler aqui que fica mais fácil. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto de contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou seja, que a empresa que vai ser contratada seja obrigada a contratar um percentual mínimo de mulheres vítimas de violência doméstica. E o que é importante nessa nova lei de licitações, que é um incentivo, ainda vem sendo pouco praticado, as prefeituras não estão colocando isso no edital, os governos não estão colocando isso no edital, e eu acho isso importante. Também pode ser um incentivo colocar pessoas, que as empresas contratadas contratem pessoas oriundas ou egressas do sistema provisional. Isso é importante porque isso também ajuda a criar políticas públicas para mapear as mulheres vítimas de violência doméstica. E para dar suporte a essas mulheres, porque você pode fazer um cadastro único dessas mulheres vítimas de violência, disponibilizar meios de capacitação para essas mulheres vítimas de violência, acolhimento e também gerar emprego. E nesse sentido, por isso que eu mencionei aqui a doutora Kathleen Feitosa, e ela foi uma das grandes responsáveis sobre essa resolução, uma das grandes contribuidoras com essa resolução, é a resolução CNJ número 497, de 14 de abril de 2023, super recente, que incorporou o que diz a lei de licitações. Só que com uma diferença, ela colocou como mandatório que todas as empresas terceirizadas pelo Poder Judiciário contratem no mínimo 5% de mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, isso já está sendo aplicado no Poder Judiciário. Então, o que diz a resolução? Reserva pelos tribunais e conselhos de, no mínimo, 5% das vagas nos contratos que envolvam prestação de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para mulheres vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual, no contexto doméstico familiar. Então, metade dessas vagas, dos 5% de vagas, seria para essas mulheres, e as demais vagas poderiam ser ocupadas por mulheres trans, travestis, mulheres migrantes e refugiadas, mulheres em situação de rua, mulheres egressas do sistema prisional e mulheres indígenas, campesinas e quilombolas, sendo que as vagas serão destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas. O que já está tendo de efeito nisso? E aí a gente vai para o objetivo 16 e 17 da ODS. Eu estava falando aqui da transversalidade da questão de gênero, Então, os objetivos ODS 16 e 17, eles falam sobre acesso à justiça, sobre paridade nas instituições e falam também sobre convênios entre os órgãos, Então, uma lei de licitações produzida pelo Poder Legislativo que estipulou que um percentual mínimo, das empresas contratadas, das empresas, deveria ter um percentual mínimo de mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade, refletiu nessa resolução do CNJ, e no governo do Distrito Federal, isso já está sendo desenhado para que a Secretaria de Mulheres promova um cadastro único de mulheres em situação de vulnerabilidade, para que, quando o Poder Judiciário for contratar, ele fale com o governo do Distrito Federal para que forneça ali o cadastro e as empresas possam acessar o cadastro e dar emprego para essas mulheres em situação de vulnerabilidade, fazer um cadastro único. Então, as políticas públicas vão se conversando e a gente vai conseguindo eliminar as desigualdades. E já estou caminhando para o último slide, espero que eu esteja no tempo, porque eu estou falando super rápido aqui, mas é o último. Mais exemplo, e aqui eu trago outros exemplos de políticas afirmativas que funcionaram e que estão repercutindo em outros órgãos. A gente tem a OAB, por exemplo. A OAB ela sempre foi uma instituição predominantemente masculina e de um mandato para o outro ela se transformou completamente. A resolução número 5 de 2020 alterou o regulamento e o Estatuto da Advocacia da OAB
para estabelecer paridade de gênero de 50% de mulheres, né, nos cargos de liderança, e a política de cotas raciais para negros no percentual de 30% nas eleições da OAB. Então, quando você registra a chapa, por exemplo, na chapa já tem que ter metade de mulheres, metade de homens, já tem que ter 30% de negros. E com isso, hoje a gente tem mulheres, né, metade de mulheres no Conselho Federal da OAB, por exemplo, e antes disso, na história da OAB, a gente só tinha o máximo de conselheiras federais que havia acontecido em um mandato, eram 16, por exemplo. Então, foi um impacto muito grande e que já está repercutindo positivamente, como um exemplo para que outras instituições adotem. Provimento número 195 de 2020, também da OAB, estipulou a obrigatoriedade de participação, inclusive na condição de palestrante, em todos os eventos realizados no âmbito do Conselho Federal da OAB, de no mínimo 30% dos membros de cada gênero, ou seja, a garantia de mulheres palestrantes na mesa, né? Isso repercutiu em universidades. A USP, a Universidade de São Paulo, já está adotando uma cota mínima de mulheres palestrantes em seus eventos. Resolução CNJ número 255 de 2018 estabelece que os órgãos do Poder Judiciário orientem os órgãos judiciais a atuar para incentivar a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento, em bancas de concurso e como expositoras em eventos institucionais. Bancas de concurso, as bancas de ingresso para a magistratura, precisam ter mulheres na sua composição, até porque, mais um dado importante, não sei se todos sabem, a maioria dos magistrados são homens, a maioria dos membros do Ministério Público são homens, e há pesquisas que denotam que a ausência de mulheres nas bancas contribuem para esse quadro majoritariamente masculino. E o último tópico são incentivos para as empresas que também coloquem em seus regimentos internos, em seus regulamentos, primeiro, políticas, regras de conduta, para eliminar qualquer tipo de discriminação contra a mulher dentro das empresas e formas de incentivo para a contratação de mulheres e estímulo de mulheres em postos de liderança. Leis de cotas para mulheres em conselhos de administração, de participação popular e órgãos colegiados de entes públicos. Já tinha falado, por exemplo, paridade de mulheres no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar das Casas Legislativas. E acho que eu cumpri meu tempo. Então, eu deixo aqui os meus contatos, a capa do meu livro, né, fazendo um merchan, e agradeço pela audiência. Muito obrigada. Agora... Parabéns, professora Gabriela, pela excelente exposição e dando sequência aqui ao nosso painel, passamos a palavra ao ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. A palavra está com o senhor, ministro. Bom dia a todos e a todas. Quero iniciar aqui cumprimentando o ministro Gilmar Mendes e agradecendo pelo convite que muito me honrou de participar do 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Muito obrigado, ministro Gilmar. Quero cumprimentar o ministro do TCU, Antônio Anastasia, aqui já fazendo os protestos por não estar aqui participando hoje aqui dessa mesa junto conosco. Cumprimentar a senadora Jussara Lima, o senador Jader Barbalho, o deputado Júlio César, o deputado Silvio, a deputada Elcione Barbalho. Quero cumprimentar em nome da minha esposa, Laíse, a todas as mulheres aqui presentes. E diante de um tema tão importante, doutora Gabriela, que a parabenizo, quero cumprimentar a todas aqui que fazem parte do nosso fórum, ao conselheiro Fernando Ribeiro. Quero cumprimentar ao doutor Rafael Carvalho, que é o coordenador da pós-graduação do Instituto Brasileiro de Ensino. Obrigado, doutor Rafael. Aos nossos secretários de Saneamento Ambiental, Leonardo Pisciani, e ao secretário de Desenvolvimento das Cidades, o Tomé, Carlos Tomé, e quero cumprimentar todos os que nos assistem online. O tema da responsabilidade socioambiental diante da construção das cidades brasileiras é um tema fundamental.
inicio dizendo dos desafios que nós temos para poder, dentro das nossas cidades, doutor Rafael, cumprir com o que diz todas as ODSs feitas pela organização, pela ONU, é um desafio muito importante. O presidente Lula, Rafael, tem falado, por onde tem passado, que o Brasil vai fazer o seu dever de casa em todos os aspectos na questão ambiental. Mas nós precisamos entender que, para que nós possamos, para que isso de fato seja sustentável, nós precisamos resolver os desafios que nós temos nas nossas cidades e no país. Quando a gente fala na questão socioambiental, é importante a gente ter em mente que nós não podemos falar isso sem tratar, por exemplo, da questão do saneamento básico, da questão de como as pessoas vão se locomover, da questão da habitação digna e com qualidade. São desafios que estão dentro das nossas cidades. E para que a gente possa, de fato, para que possa ser de fato sustentável tratar da questão socioambiental, nós precisamos falar das pessoas. E para isso que o Ministério das Cidades ele foi recriado. Passando a falar de cada um desses temas que eu pedi aqui licença aos senhores para fazer esse comentário prévio, é muito importante se ter, por exemplo, que essas ações estratégicas, como questão da habitação, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, quando nós chegamos ao Ministério das Cidades, nós encontramos 186 mil unidades habitacionais contratadas. Dessas 186 mil, doutora Gabriela, nós tínhamos 83 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas. Essas unidades habitacionais eram unidades de 2010, algumas de 2008, que vieram se arrastando ao longo do tempo. E a primeira ação que nós fizemos foi retomar essas obras. Nós já retomamos, ministra Anastasia, mais de 15 mil obras e no segundo semestre a nossa previsão é que a gente retome mais 25 mil dessas 83 mil obras paralisadas. Nós já entregamos cerca, ministro Gilmar, só nesses primeiros 6 meses, nós já entregamos cerca de 10 mil unidades habitacionais dessas do Minha Casa Minha Vida. Fora isso, fora a questão da retomada e das entregas, que nós estamos fazendo isso semanalmente, na próxima sexta-feira mesmo estaremos lá, Alexandre, lá na sua terra, lá no Rio Grande do Sul, lá em Viamão, vamos entregar lá algumas unidades habitacionais, junto com o presidente Lula. Nós já retomamos, as novas contratações já se iniciaram. E aí, senador Jader, a gente precisa cumprir esta meta, porque o presidente nos deu uma meta muito ousada, que é a meta de 2 milhões de unidades habitacionais nos próximos 4 anos. Que eu tenho bastante expectativa de que a gente possa ultrapassar, Rafael, esse número de unidades habitacionais quando a gente faz as somatórias, e essa somatória que eu faço não é ufanista, é uma somatória absolutamente pés no chão, onde a gente fez as composições, onde a gente faz a composição daquilo que vai ser investido a partir do Minha Casa Minha Vida Urbano, do Minha Casa Minha Vida Rural, do Minha Casa Minha Vida Entidade e das contratações que serão feitas a partir do FGTS. E nós agora, na última terça-feira, aprovamos uma mudança importante no Conselho Curador do FGTS, quando nós conseguimos a menor taxa de juros da história do fundo, para que possa ser cobrado, para que mais famílias possam ter acesso ao fundo, ao financiamento. Com isso, a gente fazendo uma composição, aumentando o valor do subsídio para que mais famílias mais humildes possam acessar os financiamentos e, com isso, também reaquecendo a nossa economia. A previsão, deputado Silvio, é que a gente faça, só no Minha Casa Minha Vida, que a gente ultrapasse mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos gerados só com Minha Casa Minha Vida. Essa é a nossa previsão, e eu falo disso somente, deputado, só
com aquilo que está dentro do Orçamento Geral da União. Se nós formos somar aquilo que vai vir do Fundo de Garantia, nós vamos ultrapassar as 2 milhões de unidades habitacionais. Falo especificamente, diretamente, com a questão de 1 milhão de pessoas, de 1 milhão de empregos, porque é aquilo que está diretamente ligado ao Ministério das Cidades. Mas se nós formos contabilizar o que vem fora do Ministério da Cidade de maneira direta e indireta, nós vamos injetar na economia mais de 2 milhões de empregos. Mas falando do tema socioambiental, o novo Minha Casa Minha Vida, ele vem com algumas alterações que são alterações importantes sobre a questão socioambiental. Nós não nos preocupamos, nós não só trouxemos o novo Minha Casa Minha Vida sobre o aspecto, e aqui agradeço a presença do ministro Messias aqui, nosso colega, e o nosso advogado-geral da União, que uma escolha excepcional que o presidente Lula fez, para dizer, Messias, que nessa construção, o novo Minha Casa Minha Vida, ele também vem preocupado com essa questão socioambiental. Quando a gente fala que a energia das novas contratações que nós faremos serão feitas a partir de placas, a conta será feita a partir das placas solares, quando o aproveitamento da água, da chuva também será utilizado, quando também dos materiais que estão nas especificações das novas portarias também leva em conta a questão dos materiais, dos novos materiais que têm a preocupação com a redução da emissão de carbono. Com isso a gente faz essa nova roupagem, além de a gente trazer o Minha Casa Minha Vida, que é bom que se diga que nos últimos 4 anos não se fez uma única contratação no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. É uma preocupação que nós temos, além de fazer as contratações, além de gerar o emprego, é ter a preocupação socioambiental. E aí já passo e já encadeio com uma outra preocupação importante, que é um grande emissor de poluentes, que é o nosso transporte público, que nós estamos nesse momento em discussão com o BNDES para que nós possamos fazer a atualização da frota nos municípios do Brasil. Tratando de 3 opções. Uma, nós tratando da questão dos carros elétricos, dos carros a hidrogênio e também dos carros com Euro 6. Porque a redução de emissão de carbono só com a substituição do Euro 6 é de mais de 20 vezes. Um carro normal ele emite mais de 20 vezes do que um carro, por exemplo, se nós fizermos só a atualização, continuando trabalhando com veículos que usam ainda combustível fóssil, só substituição da tecnologia a gente já reduz sensivelmente a emissão do gás de efeito estufa. Então, são ações que o governo federal está preocupado em tratar para que nós possamos, de fato, enfrentar essa questão socioambiental. Sigo também tratando da questão do saneamento básico, que é uma preocupação também, é uma das secretarias, das 5 secretarias que o presidente Lula, quando criou o Ministério das Cidades, trouxe, que é a questão do saneamento, e aqui o secretário Pisciani está aqui presente, falará daqui a pouco num dos painéis aqui no fórum. Nós vamos falar da questão, por exemplo, além de que saneamento, e todos sabem, saneamento é saúde, e aí já está dito e repetido várias e várias vezes, que cada real investido em saneamento são 4 reais que são economizados na questão da saúde. Daí a importância de nós termos o saneamento básico como uma meta por parte do governo do presidente Lula, e daí nós temos feito discussões, ministro Gilmar, cada vez mais intensas sobre a questão dos decretos. Estamos agora, nesse momento, discutindo com o Senado a questão dos decretos para que nós possamos incentivar para que mais investimentos sejam feitos na questão do saneamento, até porque a orientação do presidente Lula é que nós busquemos cada vez mais investimentos para a questão do saneamento básico. Nós temos convicção de que ninguém sozinho fará os investimentos suficientes para alcançarmos em 2033 a meta de 90% de esgotamento sanitário e 99% de água, se nós não conjugarmos os esforços. E aí dos exemplos, para não me alongar na questão dos decretos, foi quando nós
tiramos a limitação, por exemplo, das PPPs, o ministro Anastasia, na questão para que nós trouxéssemos mais investimento. Nós acabamos com a limitação de 25%, com isso, mais opções de investimento nós estamos abrindo ao mercado. Por que você vai restringir as possibilidades? Nós temos aqui, nós não podemos ter preconceitos. Em diversas áreas, e aí eu posso citar aqui N exemplos de empresas privadas que prestam bons serviços e empresas privadas que não prestam bons serviços, como também empresas públicas que prestam bons serviços e também empresas públicas que não prestam bons serviços. Então nós precisamos, na verdade, o quê? É ter o bom serviço. O objetivo do governo federal é incentivar o investimento. Não importa de quem de onde o investimento ele venha, ele precisa acontecer. Até porque eu tenho usado um exemplo prático que naquilo que a iniciativa privada puder estar, ela deve estar, e esse é o incentivo do governo federal. Mas nós não podemos esquecer, deputado Júlio César, que, por exemplo, lá no seu Piauí, para fazer uma adutora, para chegar numa pequena cidade de 5 mil habitantes, só o governo tem essa iniciativa. Por quê? Porque essa operação nunca vai ficar de pé. Por isso que é importante conjugar os esforços. Cada um com o seu papel, a iniciativa privada com o papel dela e o serviço público com o papel dele. Sem nenhum preconceito. Se nós formos pegar, por exemplo, exemplos da Sanepar, por exemplo, no Paraná, que presta um excelente serviço de prestação na questão do saneamento básico, como a Saneago lá em Goiás. Como tem diversos serviços que estão prestados pela iniciativa privada de altíssima qualidade. Então eu acho que existe gente boa em todos os segmentos da sociedade, nós não podemos ter preconceitos, não devemos brigar, nós devemos, na verdade, incentivar para que mais investimentos ocorram, porque se esses investimentos não ocorrerem, nós não cumpriremos a meta em 2033. Agora, falando especificamente da questão do saneamento, quando nós falamos da questão da responsabilidade socioambiental, temos que falar e temos que cada vez mais incentivar. E aí é papel do governo federal de incentivar a partir do BNDES, a partir do Banco do Brasil, a partir da Caixa Econômica Federal e a partir das ações do Ministério das Cidades, por exemplo, para que as usinas, para que nós possamos utilizar os nossos aterros sanitários para que gerem energia. E com isso, obviamente, além de criando um movimento de virtuosidade na operação, onde a venda desta energia vai pagar a operação do aterro sanitário, como também a gente contribui com a questão do enfrentamento da questão dos efeitos climáticos. Avançando, um outro ponto que eu acho que é importante e fundamental, que é uma das outras secretarias, que é a Secretaria de Periferias, ministro Gilmar, que nós vimos agora em São Sebastião, por exemplo, o que ocorreu, e aí é importante que todos nós tenhamos a responsabilidade de que a questão dos efeitos, da questão de todos os efeitos climáticos estão cada vez mais frequentes, e aí a importância quando dentro da Secretaria de Periferia nós vamos tratar da questão das encostas, da questão das áreas de alagamento, quando, por exemplo, nós vamos tratar da questão de nos antecipar, agir de maneira preventiva, e isso está dentro da Secretaria de Periferias, está dentro do Ministério das Cidades, para que nós possamos não continuar a ver, ano após ano, casos como que aconteceram lá em São Sebastião. E quero aqui também lembrar que em 2025, nós, lá na minha cidade, em Belém, nós vamos realizar a COP30, e aí o presidente Lula, na sua imensa sabedoria, tem falado aos chefes de Estado da importância de que nós não podemos tratar da Amazônia sem, de fato, conhecer a Amazônia. Não ver a Amazônia só pela opinião de alguém, ou de um livro, ou de um documentário que assistiu. É importante que os chefes de Estado, é importante que aquelas pessoas que são decisores da questão climática, que eles vão até lá, para discutir a Amazônia a partir do que eles vão ver em loco, entendendo o tamanho e os problemas que a Amazônia tem, como também as suas potencialidades. Lembrando sempre que para que nós possamos resolver
a questão ambiental na Amazônia, é importante que se entenda que se não resolver o problema social dos 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, é incompatível a solução ambiental, é incompatível. Nós vamos ficar enxugando gelo se nós não entendermos que nós precisamos resolver o problema socioambiental, mas nós precisamos também resolver o problema social dos 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. E por isso o presidente tem chamado a responsabilidade os chefes de Estado pelo mundo, de que eles precisam entender que para resolver o problema ambiental, para que nós possamos de fato, e aqui o Brasil não foge à sua responsabilidade, em nenhum momento o presidente tem dito que nós não temos que cumprir com aquilo que é tarefa nossa, de defender a questão ambiental e defender a Amazônia, mas também precisamos que os outros países entendam que não pode ser só responsabilidade do Brasil no enfrentamento da questão da Amazônia, já que o mundo diz que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então o mundo precisa ter tanta responsabilidade quanto o Brasil nas soluções da questão climática, as questões da questão da Amazônia. Eu quero aqui, em resumo, dizer que nós temos diversos desafios na questão das cidades brasileiras para que a gente possa, de fato, enfrentar a questão socioambiental, mas que o governo federal tenha atenção redobrada em relação a isso. O presidente Lula tem repetido N vezes que este governo tem responsabilidade na questão ambiental e isso não fugirá nem no Ministério das Cidades e nenhuma das pastas do governo federal. E mais uma vez eu agradeço a todos os senhores e as senhoras por esse privilégio de poder ter hoje estado aqui essa manhã com os senhores. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, ministro Jader, pela excelente exposição, a percepção de que as políticas públicas tocadas pelo Ministério das Cidades estão, de fato, incorporando essa perspectiva socioambiental de forma transversal. É realmente um alento que muito nos alegra. Parabéns pela iniciativa. E encerramos aqui esse painel, agradecendo novamente a presença de todos, de todas. Informamos que faremos agora ali ao final do corredor o lançamento de uma obra em homenagem ao ministro Gilmar Mendes. Estão todos convidados e voltaremos às 11h com o próximo painel aqui nesse auditório. Tá bom? Bom dia, muito obrigado.